Mais de 2.700 anos atrás, em meio a um cenário turbulento de guerras, idolatria e queda espiritual, um homem se levantou em Israel com uma mensagem que atravessaria gerações. O nome dele era Isaías. Ele não foi apenas um profeta comum, foi o mensageiro que mais falou sobre a vinda do Messias. Por isso, até hoje, é lembrado como o profeta messiânico. Isaías viveu em Jerusalém durante os reinados de vários reis de Judá, em um período marcado por instabilidade política, ameaças militares e grande afastamento espiritual do povo. Em meio à corrupção, à idolatria e à injustiça, Deus levantou Isaías como voz profética, trazendo tanto juízo quanto esperança. Mas o que torna Isaías especial? O fato de que, séculos antes de Cristo nascer, ele descreveu detalhes impressionantes sobre a vida, o caráter e a missão do Salvador. Do nascimento virginal à sua morte sacrificial, passando por títulos e atributos que só caberiam em Jesus, Isaías falou de forma tão clara que muitos estudiosos chamam o seu livro de o Quinto Evangelho. Hoje nós vamos mergulhar profundamente nessas profecias. Vamos percorrer cada capítulo que aponta para Cristo. Vamos ver como a história de Jesus não começou em Belém, mas foi anunciada séculos antes, palavra por palavra, pelo Espírito de Deus, através de Isaías. E ao longo dessa jornada, você vai perceber uma verdade poderosa. Se Deus cumpriu cada detalhe no passado, Ele também cumprirá suas promessas para o futuro. A história de Isaías não começa com palavras, mas com uma visão. No capítulo 6 de seu livro, Isaías descreve o momento em que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, Isaías caiu em si. Ele percebeu a sua própria pecaminosidade e a do povo. Disse: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Mas um anjo tocou seus lábios com uma brasa do altar e disse: A sua culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Foi então que Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse momento foi decisivo. Ali não nascia apenas um profeta, nascia um porta-voz do plano divino que atravessaria séculos. Isaías foi chamado não apenas para advertir Israel, mas para anunciar a esperança de um Messias que viria para todos os povos. Depois de ser chamado, Isaías começou a profetizar com ousadia. Suas palavras eram fortes contra a idolatria, a injustiça e a corrupção de Israel. Mas ao mesmo tempo, em meio às mensagens de juízo, ele revelava uma promessa: Deus enviaria um Salvador. E a primeira grande profecia messiânica aparece em Isaías 7:14. Diante de um rei amedrontado pela guerra, Isaías declarou: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Séculos depois, Mateus registrou exatamente esse texto ao falar do nascimento de Jesus por Maria, uma virgem. Isso não foi coincidência. Foi cumprimento profético. Logo em seguida, em Isaías 9:6, encontramos outra revelação poderosa. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nenhum rei humano poderia carregar esses títulos. Eles pertencem somente a Cristo. Isaías não falava apenas de um líder político, mas de um rei eterno, que traria uma paz que o mundo não conhece. E quando Jesus declarou: A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, ele estava ecoando aquilo que Isaías já havia visto séculos antes. Outro ponto impressionante está em Isaías 11.
O profeta fala de um renovo do tronco de Jessé, uma referência direta à linhagem de Davi. Jesus nasceu exatamente dessa linhagem, cumprindo mais uma vez o que estava escrito. Mas a profecia mais profunda, e talvez a mais chocante, aparece em Isaías 53. Ali, Isaías descreve em detalhes o sofrimento do servo de Deus. Ele fala de alguém que seria desprezado, rejeitado, alguém que não teria aparência nem formosura, alguém que seria traspassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Ele carregaria sobre si a culpa de todos nós. Quando lemos esse capítulo, é impossível não ver Jesus na cruz. Isaías descreveu a crucificação com precisão séculos antes de o Império Romano sequer inventar esse tipo de execução. Ele falou de alguém que seria como cordeiro levado ao matadouro, mas que não abriria a boca. Essa é a cena de Cristo diante de Pilatos, diante dos soldados, sendo acusado injustamente, mas permanecendo em silêncio. E Isaías termina esse capítulo dizendo que, depois de sua morte, o servo veria a luz da vida e seria recompensado. É a promessa da ressurreição. Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou, confirmando cada palavra escrita pelo profeta. Essas profecias não foram palavras soltas no vento. Elas são testemunhos da fidelidade de Deus. Cada detalhe cumprido em Cristo nos mostra que a palavra de Deus é verdadeira e digna de confiança. As palavras de Isaías não ficaram apenas registradas em pergaminhos antigos. Séculos depois, cada uma delas começou a se cumprir de forma impressionante na vida de Jesus Cristo. Quando lemos o Evangelho de Mateus, percebemos que ele cita Isaías várias vezes para mostrar que os acontecimentos da vida de Jesus eram a realização das antigas profecias. O nascimento virginal de Maria foi explicado com as palavras de Isaías 7,14. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. E realmente em Cristo, Deus estava conosco. O evangelista João também recorreu a Isaías quando falou sobre Jesus como a luz do mundo. Isaías havia profetizado que o povo que andava em trevas veria uma grande luz, e essa luz brilhou em Cristo. Cada cura, cada milagre, cada palavra de esperança era um reflexo direto da promessa que Isaías havia feito séculos antes. Durante o ministério terreno de Jesus, ele mesmo citou Isaías. Ao entrar na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo do profeta e leu em voz alta: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Isaías 61. Depois de ler, Jesus declarou: "Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós." Essa declaração foi um divisor de águas. Ele não estava apenas lendo Isaías. Ele estava dizendo: "Eu sou o cumprimento desta promessa. Eu sou aquele de quem Isaías falou." E quando chegamos ao clímax do ministério de Cristo, sua morte na cruz, vemos Isaías 53 sendo vivido diante dos olhos do mundo. Ele foi traspassado, como o profeta disse, foi ferido, foi moído, levou sobre si as nossas dores. O próprio evangelista Pedro, em sua carta, declarou: "Pelas suas pisaduras fomos sarados", uma referência direta ao texto de Isaías. No momento da crucificação, muitos olharam para Jesus e disseram: "Se é filho de Deus, desça da cruz." Mas Isaías já havia dito que ele seria como cordeiro mudo diante dos que o tosquiam. Ele não reagiria, não abriria a boca, não se defenderia. E a forma de sua morte também cumpre outra parte da profecia. Isaías disse que ele seria contado com os ímpios, mas que teria sua sepultura entre os ricos. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu entre dois criminosos, mas foi sepultado no túmulo novo de José de Arimateia,
um homem rico. Até mesmo a ressurreição foi anunciada. Isaías declarou que, depois de ter entregue sua vida, o servo veria a luz da vida novamente. Isso se cumpriu no terceiro dia, quando a pedra foi removida e Jesus ressuscitou, vencendo a morte e confirmando que cada detalhe profético era verdadeiro. Cada passo de Cristo foi moldado pelo que Isaías já havia profetizado. Do nascimento à ressurreição, nada fugiu ao controle de Deus. Nada foi acaso. Tudo estava escrito. E se Deus cumpriu cada detalhe sobre a primeira vinda do Messias, podemos ter certeza. Ele também cumprirá as promessas sobre a segunda vinda de Cristo. A fidelidade de Deus no passado é a garantia da nossa esperança no futuro. Quando olhamos para as profecias de Isaías e vemos seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo, não estamos apenas estudando história. Estamos contemplando uma mensagem viva que ainda fala diretamente ao nosso tempo. Isaías não foi apenas um profeta do passado. Sua voz ecoa até hoje, lembrando-nos de que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Aquilo que parecia impossível, como o nascimento de um Salvador por meio de uma virgem, tornou-se realidade. Isso significa que quando Deus fala, Ele não falha. Vivemos em dias de grande incerteza. O mundo continua mergulhado em guerras, crises, injustiça e idolatria, exatamente como nos tempos de Isaías. Mas assim como Deus levantou um profeta naquela geração, Ele continua levantando vozes hoje para nos lembrar de que não estamos sozinhos. A mensagem de Isaías é clara. O Messias já veio, cumpriu sua missão e garantiu nossa salvação. Mas essa não é apenas uma lembrança do passado, é também uma promessa para o futuro. Se ele veio uma vez, virá novamente. Se as profecias da primeira vinda se cumpriram com perfeição, também se cumprirão as da segunda. Isaías também fala sobre o reino de paz que o Messias traria. Em Isaías 11, ele descreve um tempo em que o lobo habitará com o cordeiro, e não haverá mais mal nem destruição. Essa é uma visão do reino futuro, um mundo restaurado sob o governo perfeito de Cristo. Mas até que esse dia chegue, precisamos viver à luz dessas promessas. Cada profecia cumprida deve fortalecer nossa fé. Cada detalhe da vida de Jesus, visto em Isaías, deve nos lembrar que podemos confiar plenamente no plano de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, assim como o povo de Israel, nós enfrentamos momentos de medo e de dúvida. Mas Isaías nos mostra que Deus é um Deus que cumpre sua palavra no tempo certo. Talvez hoje você esteja esperando por algo que parece demorar demais. Lembre-se, se Deus cumpriu promessas feitas séculos antes, Ele também é fiel para cumprir o que prometeu a você. E a maior mensagem que Isaías nos deixa é a do servo sofredor. A cruz não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas a revelação máxima do amor de Deus por nós. Ao ver Isaías 53, entendemos que Jesus não morreu porque perdeu, mas porque escolheu se entregar. Ele tomou sobre si o peso que era nosso. Ele sofreu em nosso lugar, e pela sua obediência temos vida eterna. Por isso, a relevância de Isaías para nós hoje é clara. Ele nos aponta para Cristo como a única esperança verdadeira. Ele nos lembra de que não há solução definitiva nos homens, nos governos ou nas religiões humanas. A única resposta para o caos do mundo continua sendo a mesma: Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciado por Isaías e revelado na plenitude dos tempos. Então, ao olhar para o futuro, não precisamos viver em medo, podemos viver em confiança, porque o mesmo Deus que cumpriu sua palavra em Cristo vai cumprir também tudo aquilo que prometeu para os últimos dias. O Messias voltará. E assim como na primeira vez, nada será capaz de impedir o plano perfeito do Senhor. Depois de tudo o que vimos, podemos afirmar com certeza: Isaías não foi apenas um profeta,
Ele foi a voz que ecoou através dos séculos, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Suas palavras atravessaram gerações, atravessaram impérios, sobreviveram ao tempo e chegaram até nós, vivas, precisas e cheias de poder. Cada detalhe da vida de Jesus estava escrito antes mesmo de acontecer. O nascimento em uma virgem, o título de príncipe da paz, a linhagem de Davi, o sofrimento, a morte, a ressurreição. Tudo já estava no coração de Deus e foi revelado pela boca de Isaías. Nada pegou o Senhor de surpresa, nada foi acaso, tudo estava planejado. Isso significa que você pode confiar. Se Deus cumpriu aquilo que parecia impossível no passado, Ele também cumprirá aquilo que prometeu a você. Se cada palavra sobre a primeira vinda de Cristo se realizou, podemos ter plena certeza, também se cumprirá a promessa da sua volta gloriosa. O Deus que anunciou Emanuel, o Deus conosco, é o mesmo que continua conosco hoje. Ele não abandonou seu povo, não esqueceu suas promessas e não deixará de cumprir o que está escrito. Isaías nos mostra que o Senhor é fiel do início ao fim. Então, a pergunta que fica para você é: você está preparado? Se Jesus veio uma vez e cumpriu cada detalhe, você está pronto para encontrá-lo novamente? Está vivendo como alguém que crê nas promessas de Deus? Está se fortalecendo na palavra que nunca falha? Hoje, você tem a oportunidade de responder a essa mensagem. Não deixe para amanhã. O mesmo Cristo que Isaías anunciou é o Cristo que hoje bate à porta do seu coração. Ele já levou sobre si as suas dores, já pagou o preço da sua salvação. Basta crer, se render e entregar sua vida a Ele. E assim como Isaías disse, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você também pode hoje sair da escuridão e viver na luz de Cristo. Essa luz nunca se apaga. Essa promessa nunca falha. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa ouvir. Curta, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever neste canal. E antes de sair, veja o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu tenho certeza que vai edificar ainda mais a sua vida. Que Deus te abençoe.